Tudo que entra sai, a não ser que seja no quarto do hospital nos seus últimos momentos. Você pode sair também pro reino espiritual, caso dê tudo certo. Na verdade, se não der, apenas acaba. Diferente do jogo, existe The Gungeon saindo do Balabarinto, que está apenas começando. Este, como gosto de chamar, sucessor do sucesso em The Gungeon foi um jogo polêmico no lançamento, pois foi inicialmente disponibilizado apenas para dispositivos e apenas dispositivos móveis e apenas após 6 meses foi até os telecomputadores e sucessivamente para os consoles. Além disso, no seu grande lançamento teve um início polêmico com problemas de funcionamento. Bugs, como são chamados comumente, insetos em português. Porém agora, depois da poeira baixar, a comunidade declarou que esse jogo é no mínimo acima da nota 5, que seria a mediocridade. Eu, conforme vocês estão vendo no título, estou batendo meus olhos nesse título pela primeira vez e achei interessante até o momento da gravação, apesar do jogo passado ser mais complexo e ambicioso do que se propõe. Esse, que infelizmente era um jogo mobile, cumpre com êxito, inclusive passei por mais emoções nessa corrida, pela escassez de recursos e menos controle sobre o cenário à sua volta do que no seu antecessor. Qual foi a escassez de recursos? Não foi de dinheiro, foi de oportunidades e liberdade que você tem no mapa, de você poder brincar e interagir, e oportunidades também de personagens que esse aí, apesar de nos dois não ter nada desbloqueado, esse aí foi mais pesado ainda de não ter nada desbloqueado porque só tinha o lojeiro. Eu, apesar de provavelmente ter encontrado um amigo que eu já tinha conhecido no passado, apesar de não ter conseguido liberar ele porque eu não tinha o equipamento necessário, provavelmente, eu só tinha o lojeiro pra me ajudar e estava contra tudo e contra todos, né? De novo no Balabirinto, agora 2D. Balabirinto ainda é The Gungeon. Existe The Gungeon aí em português. E de novo no mesmo lugar, só que agora é 2D. Como é que funciona esse jogo? Qual é a diferença grande dele? Nesse jogo você tem a sua esquiva. Você também tem a esquiva de rolamento, porém, nesse jogo a esquiva principal é no pulo. Seu pulo, enquanto você pula, você está invulnerável. E você pode fazer o que você quiser, menos atirar. Você pode ir pro lado da esquerda ou direita, né? Que é sempre muito importante jogos 2D. E você, enquanto você está pulando, você consegue dar um rolamento, que você também continua imune. Só que quando a animação do rolamento acaba e você fica em pé, aí você para de estar imune. Então, volta a estar perigoso. Esse rolamento aí, apesar de ter um tempo muito longo, você passa por grandes problemas aí, que a tela, você vai ver aí que a tela fica insana, toda vermelha, o jogo fica frenético demais. Apesar de essas salinhas pequenas que não são o elevador em movimento, essas salinhas aí pouquíssima coisa acontece, você tem muito controle, o jogo 2D bem facinho, e os inimigos aparecem em pequenas plataformazinhas, e nessas plataformas os bichos aí, eles não... Apesar de alguns terem asas, a maioria não tem. E esses aí que não tem, eles são obrigados a descer. Não descer, né? Ficar lá em cima olhando pra você. Aí quando tem uma parede em sua volta, aí você vai só ficar defendendo lá e matando os que estão perto de você. E quando acabar, como eles vão nascendo devagar, um de cada vez, você termina os trabalhos. Mas nos elevadores aí, que geralmente é em movimento, para o lado, para cima, blá blá blá, e os inimigos descendo, aí surgindo no meio da tela, a tela fica toda vermelha, aparece inimigos que você conhecia, inimigos que você não conhecia, aí o jogo fica pesado mesmo. Também esse jogo aí tem uma polêmica, que é a mecânica de aleatoriedade das armas. Nesse jogo, no lançamento, apesar de depois que eu zerar, eu provavelmente, se eu tiver zerado, provavelmente eu vou ter desbloqueado o modo de armas normal, que era o jogo em The Gungeon padrão, saindo do labirinto. Não, esse aí é outro. Esse aí é o que eu tô jogando agora. Provavelmente eu vou ter desbloqueado. E se eu tivesse desbloqueado, o que aconteceria nele supostamente? Nesse modo você pode trocar de armas a seu favor e você escolher as armas que você está jogando. Aí você ganha baús normais. Também tem a escassez de baú. No outro jogo, todo andar tinha pelo menos 2 baús, esse aí raramente encontra, aleatoriamente aparece. E qual é o negócio da aleatoriedade? Nessas armas,
você tem um dado rolando infinitamente. Toda vez que você mata um inimigo, ou acerta tiros ou mata um boss, ele vai subindo o nível. E quanto mais ele vai subindo, eu acho que o máximo dele é 20. Quanto mais você sobe, melhores as armas você consegue pegar. E quando você toma dano, ele reseta. Aí por isso que é polêmico. Quando você reseta, você continua jogando com as armas horríveis. Aí você não consegue manter sua invencibilidade, sua capacidade de não tomar dano por bastante tempo. Que no começo do jogo eu dominei bastante. Fiquei muito tempo sem tomar dano aí, consegui deixar o dado lá em cima. Posso não ter tomado dano o jogo todo também, provavelmente aí. Porém, se você começar a tomar dano aí, você tá num boss e começa a ser acabado por ele constantemente, você não tá conseguindo esquivar de todos os movimentos dele, aí você tá em grandes problemas, porque você vai ficar continuando com as armas horríveis aí o tempo todo. Então essa é a dificuldade do jogo. Porém, não foi só por isso que ficou polêmico, foi porque o povo não gosta de ter o jogo baseado em aleatoriedade, que no primeiro era baseado em jogabilidade, que você está no controle o momento todo. Tudo que você, se você morrer é pela sua culpa. Por isso que provavelmente eu não morri naquele primeiro vídeo. E aí isso aí trazendo para um jogo ainda roguelike aí, aleatoriamente. Roguelike é gerado aleatoriamente, né? Trazendo esses elementos de sorte para esse jogo aí foi o que deixou ele polêmico. Mas eu achei o jogo muito bem feito, muito bonito, muitos efeitos particulares. Partículas no jogo. Os inimigos tem bastante variedade. Porém, apesar de serem os mesmos do passado, as dungeonzinhas aí, tem umas, quando você chega no chopeiro, que vocês já viram, chega no chopeiro, você consegue, tem 3 salinhas abaixo dele que você consegue juntar dinheiro pra voltar nele e comprar os itens que você consegue ver na primeira vez que chegou nele, e todo andar você passa por ele obrigatoriamente. Então é legal, assim, é interessante essa mecânica aí, você sempre pode ver os itens, e se você estiver com perto de dinheiro de comprar, você tem 3 salas para conseguir esse dinheiro. Se não, aí você vai ter que continuar sem comprar nada. O dinheiro aí é muito abundante no jogo, apesar de os itens serem muito mais caros também. A aleatoriedade das armas traz uma variedade de efeitos e balas diferentes muito legal no jogo. Porém, quando você consegue uma arma ruim e ela fica durando muito tempo, é muito ruim. É realmente desagradável. Nesse ponto aí é difícil não concordar com a vanguarda do entretenimento. Mas quando ela é uma arma ruim divertida, ela deixa o jogo picante. Quando ela é uma arma só ruim, aí é realmente. Mas você consegue ver mais armas em uma jogatina só nesse jogo do que no outro. E também, se você tivesse apenas uma arma, o desafio, você consegue, né, provavelmente, se você zerar o jogo, você consegue desbloquear uma arma só. Mas o desafio pra você terminar o jogo todo com uma arma só, porque a quantidade de armas você consegue, ainda mais no chopeiro que tudo é caro, você ir lá e comprar uma arma que vai ser muito cara também, aí é muito complicado. Nessa jogatina que eu tive, eu realmente tomei bastante dano. Que eu achei até impressionante. Eu tenho a fama de tomar 0 de dano nos jogos. E no meu bairro, né? E não foi o que aconteceu aqui. No final aí eu fiquei bastante... Se eu tiver chegado no último boss aí, provavelmente, eu fiquei bastante emocionado aí. Com os olhos sangrentos. Não, meus olhos não tiram sangue, né? Com as mãos tremendas. Os joelhos tremendo. Espaguete da mãe. Tudo acontecendo, né, velho? E isso aí foi massa, velho. Que o jogo, quando você está com pouca vida, o que provavelmente vai acontecer no vídeo, quando você está com pouca vida e o tanto de balas aparecendo e o seu dado está resetado e você está jogando só com armas ruins contra muitos inimigos, sua tela toda vermelha, fica bem picante o negócio. O jogo aí, eu nem precisei cortar nem acelerar nada, que o jogo é muito dinâmico, como eu falei, ele era para ser lançado para celular e foi lançado para todas as plataformas. Não era só para ter sido lançado para celular, mas ele foi lançado para todas com tempos diferentes. Como eu falei, primeiros 6 meses foi celular, depois foi computadores, depois foi consoles. Porém, esse jogo é realmente muito curto. E se você for que nem eu, que é um dominador, e zerar ele facilmente,
Aí você compra um jogo de 30 reais e joga ele por meia hora, né? Aí é complicado. E o final, pelo que eu vi, é padronizado para todos os personagens. Aí é complicado também. Não tem a grande variedade que era do outro jogo. E toda vez que você zerava, se matava um boss diferente. Mas você zerava com o final verdadeiro, né? Aí complicava de verdade. Porque a maioria das pessoas não zerava nem normalmente. Aí pra chegar no final verdadeiro mesmo. Mas é muito bom jogar Enter the Gungeon de novo. Apesar de esse ser outro jogo. Esse The Gungeon. Então é muito ruim esse jogo, que o outro é melhor. Não. É muito bom jogar um Gungeon, um Balabirinto de novo. E o 2 foi anunciado. O que de novo foi bastante polêmico, porque o 2 está vindo com outro estilo de arte. Que agora é o estilo de arte é diferente, porém o modo de visão dele é o mesmo. Que é estilo primeiro jogo, 2.5D, você vê de cima, você tem rolamento. Agora ele é 3D, ele é um 3D cartunesco, meio bizonho. É um gráfico muito bizonho e é bem experimental, uma coisa bem maluca de ser vista aí. Porque o sucesso que o primeiro jogo teve, eles experimentando o tanto que eles experimentam em cada lançamento, é um negócio bem chocante. Eu acho uma empresa muito corajosa que faz esse jogo. O primeiro aí foi o mais que gastou tempo para ser feito, que o tanto de variedade e qualidade que aquele jogo tem realmente é um negócio impressionante. Tudo funciona muito bem. Tem poucos bugs aí, muitos inimigos, muitos bosses, muitas armas, muita interação entre elas. Tem upgrades que esse jogo também tem isso, tem interação entre os ativos e passivos e as armas. Ah, e também tem os ativos agora, eles não existem mais. Então o que eu falei era mentira. Os ativos agora não existem mais e agora eles são poderzinhos que ficam descendo pela tela em tempos aleatórios de dificuldade. Todo boss tem esse momento. Que agora eles ficam rodando, batendo na tela como se fosse aquela tela lá de descanso de tela. Aquele descanso de tela. Como se fosse aquele descanso de tela. Aí ele fica batendo topo e abaixo da tela. E enquanto está acontecendo isso, você está jogando. Aí você, pra pegar ele, você tem que pegar ele. Olha aí, isso aí é uma interação importante do jogo. Não, aí ele fica. Você tem que pegar ele com o seu corpo, bater seu corpo nele. E tem grande variedade aí. Provavelmente nessa gameplay eu vou pegar alguns aí que me dão invulnerabilidade, dão a possibilidade de atirar dando mais dano, soltando mais balas. E deixou o jogo mais interessante, mas tirou seu controle mais ainda. O que deixou o jogo mais polêmico também. Os passivos aí também é muito difícil conseguir. Eu só consegui, provavelmente, se eu zerei o jogo, eu só consegui 3 baús. E provavelmente, se eu contei certo. E nesses baús aí a maioria vinha poucos itens. A maioria vinha poucos. Vinha às vezes coração, às vezes. E eu consegui um baú amarelo também, um baú ultra secreto. Que no outro jogo não peguei, eu peguei a versão preta. Aí, nesses momentos aí, que você tá abrindo o baú e você pega um item que às vezes é só um coração aí, ou um item que traz pouca diferença na gameplay, aí torna o jogo mais maçante e dá menos vontade de repetir. Que era toda a proposta do número 1, o jogo número 1. Que até o final você não zera ele, você chega até o final, mata o dragão e você não zera de verdade. Você tem que voltar tudo e o jogo fala o que você tem que fazer pra voltar tudo e finalmente chegar no final verdadeiro. Que foi o que aconteceu provavelmente em outro vídeo. E se você consegue nesse jogo terminá-lo, provavelmente você só zera ele, o que também deixa mais decepcionante ainda. O que é interessante é pensar e ponderar como é que eles vão fazer essa sequência de novo no Balabirinto, sendo que no primeiro, teoricamente, você matou o passado, que é o seu objetivo indo para aí. Todos os soldados queriam matar o passado e eles conseguem, se eles estão saindo da dungeon agora. E com o passado morto agora, eles têm que ir pro futuro, né? Nesse jogo se passa eles fugindo da dungeon, que após o passado ser quebrado,
ela começa a desquebrar. Não só o passado, mas também no jogo. Você tem um final secreto que você mata o Lich, que ele foi o cara que criou aquele local. Aí você mata ele é o original, e começa a desmoronar a dungeon, que é um calabouço de português. E quando começa a desmoronar, tem os eventos desse jogo aí, que todo mundo tá desesperado para ir embora, tudo quebrando, os inimigos também não sabem o que fazer mais, agora todo mundo descendo aí elevadores, subindo elevadores. E nesse aí, quando você zera, provavelmente, aí você sai dela, e você entra na nave com todos os seus amigos que conseguiram matar o passado. E agora? O que eles vão matar? Vão matar o futuro? Vão conhecer o futuro? Eles vão agora descobrir sobre a vida e passear pelo mundo, ter objetivos, crianças, famílias, e descobrir qual é o sentido da vida? O que é que vai ser sobre o Enter the Gungeon 2? Também o nome é Enter the Gungeon, né? Esse aí mudou, é Exit the Gungeon, quero sair. E no Enter the Gungeon 2, eles vão ter que voltar pra esse aí, né? Que foi destruído agora. A não ser que tenha um reformulamento aí do que aconteceu nesse jogo, que seria decepcionante. Mas se eles entrarem no segundo, o que eles querem agora? É a Gungeon da riqueza aí, Gungeon da prosperidade, Gungeon da sorte. Agora eles vão ter sorte infinita. Agora eles vão ter todos os seus desejos realizados. É um negócio interessante. Desejos, futuro. Ou eles só querem repetir aí e sentir as emoções que eles sentiram aí dentro no primeiro jogo, que também é muito válido. É sobre Breaking Bad, é sobre isso. Walter White teve um momento que ele não queria só dinheiro. Ele queria repetir as emoções, sentir de novo o que ele sentia quando cozinhava metanfetamina com Jesse Pinkman. Porque a vida dele nunca foi tão emocionante como aquela amizade que ele teve com Jesse Pinkman. Apesar do Jesse Pinkman não sentir a mesma coisa que ele só queria sair daquela vida e ter uma vida normal. O Walter White teve muita chance de fazer isso e continuar a amizade dele com o Jesse Pinkman, porém ele ficava empurrando ele, o Jesse, porque ele achava que ele tinha que ser esse vilão até acabar. O câncer dele provavelmente era um fator dessa história, que é muito trágico. O câncer não tem como não. Ainda mais o estágio dele, que era terminal. Vocês podem ver o chocado que ele fica no primeiro episódio, quando o doutor passa o diagnóstico. Ele abre a boca e tudo fica em silêncio ao redor. E matar todos os vilões foi consequência de ele continuar querendo montar um império dele, apesar de não ser sobre o império. E sim, nunca mais. Não, teve um ponto que foi sobre dinheiro no começo, mas depois não foi sobre dinheiro. Ele também descobriu que o dinheiro corrompe tudo. Todo mundo te trocaria por dinheiro, sua mãe te trocaria por dinheiro. Assim como a mulher dele trocou ele por dinheiro. E quando entrou dinheiro demais, ela quis voltar com ele. É uma tragédia. O dinheiro a gente tem que fazer uma série Dinheiro Corrompe 1. Aí vai ter Saindo do Dinheiro. Tipo Enter the Gungeon. Aí vai ter o Dinheiro Corrompe 2. Aí os futuros passos vão ser definidos. Como é que de como a franquia foi para frente depois do Enter the Gungeon 2. Vou ter que ficar esperando o anúncio. Inclusive, Enter the Gungeon 2 vai ser no próximo ano, que é um negócio bem chocante. Pelo que falaram, né? Adiamentos são famosos no mundo dos games, são comuns e são esperados, porque você não tem tempo de nada realmente. Essas empresas muito grandes, elas não têm pressa de nada realmente aí. Ainda mais indie, quando chega no nível muito grande assim, eles estão fazendo o que eles querem. Tipo o Hollow Knight 2, que foi um péssimo jogo, provavelmente. Se eu tiver zerado um, se você tiver visto o primeiro vídeo, provavelmente foi um péssimo jogo, porque eles apelaram muito pro público hardcore aí, que não sei. Que o Hollow Knight 1 não era pra ficar famoso por ser um jogo difícil, ele é pra ser famoso porque ele, teoricamente, né? Ele tem a dificuldade ali, que é o fator, que também se não tivesse. Mas ele era pra ser um jogo sobre exploração e detalhes. Também eu tô falando que era pra ser o jogo sem saber o que o criador sente, né? Mas provavelmente ele não queria ir pra esse caminho da dificuldade não. Porém, é um jogo muito inspirado em Dark Souls. Mas não era tanto sobre a dificuldade o primeiro. Até que eu zerei com facilidade se eu tiver zerado no primeiro vídeo.
E no 2 aí vai pra um caminho muito hardcore. Que logo na primeira área que você vai, tem inimigo dando dobro de dano. Isso é um absurdo. Vai pra um caminho muito hardcore. E não sei, acho que eles apelaram muito pra esse povo aí, hardcore. Perderam a linha do que é apenas um jogo interessante, mesmo sem dificuldades nenhumas, como é Exit the Gungeon. Apesar de nesse momento do vídeo eu já ter tomado muito dano. As lojas, como você pode ver, são muito caras. Os inimigos variados. Os momentos que eu citar do jogo também. Tem uma variação, velho. As dungeons, alguns calabouços, elas têm alguma variação. Porém, teve 3 plataformas diferentes. E a maioria delas não importava o que você estava fazendo de verdade. É só você ficar lá em cima. Aqui eu tava no carrinho ali. Foi interessante, porém... eu gostei do jogo, véio. Ele é bem feito. Eu gostei da lojinha, gostei dos inimigos, gostei dos antigos amigos. No final aí, eu quero ver como é que eles vão conseguir retornar a dungeon sem deixar... sem eles terem que picotar esse final ou refazerem. Eu acho que eles vão ter que picotar esse final. Ou vai ser novos amigos, né? Novos personagens. Mas aí vai ter outra dungeon no universo. Que no começo do jogo, apesar de ter cortado no vídeo, no começo do jogo era sobre... só tinha esse lugar no universo aí que fazia essas reformulações aí de você poder matar o passado e se livrar dos seus arrependimentos. Morrer na cruz. Eles não fazem isso. E se eles conseguirem fazer isso no segundo aí, em outro lugar do universo, aí realmente o negócio ficou doido, hein? Agora tá tudo liberado nesse universo. Vai ter a dungeon do prazer, a dungeon da coragem, a dungeon da dor, a dungeon do futuro, a dungeon do presente. Aí vai ser bom demais. E o estado do mundo atual? É que os Estados Unidos têm muito poder e ninguém consegue parar eles. Eles conseguem invadir o país que eles quiserem sem repercussões. Repercussões tem, mas não tem o que fazer, né? Eles podem ir para qualquer lugar do mundo, pegar o que eles quiserem. E eles não vão ser atacados, porque se eles forem atacados, o atacante vai ser destruído. E se envolver bombas nucleares, só levará uma destruição mútua, não só dos dois países, mas da humanidade inteira. O que seria trágico, né? Que estar vivo é muito bom, às vezes. E esse é o estado atual do mundo, todo mundo com medo aí dos Estados Unidos, eles podem invadir o que eles quiserem. Ia ser bom se eles viessem pro Brasil, dessem vários dólares, ia ser muito bom, fazer que nem o Mr. Beast. O desafio dos dólares é... todo mundo que zerar esse The Gungeon vai ganhar $1 milhão. Nossa, isso é bom demais. Mas não faz essas coisas não. Chamasse o inglês também, os bichos falar hey, nice to meet you. Oh my god. Oh my god é uma expressão de surpresa quando... não só surpresa, mas desespero aí. Quando você vê algo chocante demais, você fala oh my god. Significa oh meu Deus. Que é você chamando por ele quando a situação está preta. Que é o que acontece com as religiões. Você não ora quando a situação está boa. Você ora quando a situação está preta. Nem sempre. No começo aí todo mundo tem motivação infinita, né? Mas quando chega no momento que você tem seu teste de fé, você vai querer segurar na religião. Vai querer? Complicado, né? O estado das redes sociais aí tá trágico demais. As crianças estão detonadas e condenadas para o futuro. Essas crianças não vão pra frente não, doido. Ainda mais, já pensou ser professor nessa geração, velho? Não tem como não. Apesar de eu gostar do Tumalaka, eu gostar do 6-7, eu gostar do Irineu, Fortnite eu gosto também, e de Counter Strike. Porém essas crianças aí, elas não são uma lenda que nem eu. Esse é o problema delas. Aí elas vão sair detonadas, né, velho? Quando você tem esse... as telas, nossa, as telas são perigosas demais. Interações sociais não tem mais motivo nenhum. Você pega o seu celular aqui, abre o Instagram, bota um Reels, é a melhor coisa que existe no mundo. Não tem pra que você interagir com ninguém.
Você vai estar interagindo com alguém passando Hells aqui, que vai ser duplamente melhor ainda. O ruim é você ter que falar, né? Se você tiver que falar, você vai ter gastando energia aí que você poderia estar passando seu dedo no Hells, que é bom demais. Então, por isso que a humanidade está condenada aí, e se as redes sociais aí não tomarem medidas, ainda mais com a inteligência artificial, agora que nada é real, nunca foi, né? Agora nada é real mais ainda. E os idosos agora vão ser enganados demais, todo mundo perder dinheiro demais. Porque esses idosos não tem como não. Não estão buscando conhecimento. Se for idoso, tem que buscar conhecimento nas redes sociais e na internet. A internet, o propósito dela inicial era ser a maior fonte de informação de todas. Conectar mundos e pessoas. Mundos não, que só tem um planeta Terra aí que tem habitantes humanos, provavelmente. Mas conectar esse mundo em um só lugar, que é a internet, dada a estrutura suficiente. Antigamente não tinha estrutura diferente, né? Estrutura não tinha estrutura suficiente para a sociedade toda usar a internet. Hoje em dia tem. Todo lugar é adaptado, você consegue usar a internet na Antártica aí, impossível, provavelmente. Não, tem os satélites já, né, velho? Então, aí agora todo mundo conectado, realmente, então tá mostrando as consequências aí. Antigamente era só alguns afetados, esses aí eram o poço da sociedade. Aqueles que começaram a usar a internet no começo de tudo, realmente aqueles caras lá não tinha, aqueles lá não tinham salvação desde sempre, Deus. Os bichos ficavam jogando o jogo 1D lá, horrível. Eu tô falando, é verdade. Os bichos jogavam o jogo 1D lá, horrível no computador, mas também, os bichos, é a mesma coisa societal. Os bichos eram horríveis, né, velho? Aí vai sair na rua e ninguém quer falar com os bichos. Como é que faz também? Aí eles vão querer se excluir e entrar em uma sociedade paralela. E se esconder desses causadores de danos a ele. Que ninguém quer falar com esses horríveis. E eu compreendo os dois lados. Não porque eu sou horrível, porque eu trato os horríveis do jeito que eu estou falando. E quando você sabe, quando você é o causador, tijolo não revida, né? Não é essa o que o Jack Chan falou, mas se o Jack Chan tivesse falado, ia ser mais ou menos isso. Então a internet, apesar de muito boa, proporcionou esse The Gungeon para a sociedade, o que pode ter sido ou não benéfico para a população de todos os países jogantes desse jogo aí. Inclusive, relacionando todos os pontos que eu estou trazendo até agora, esse jogo também está nos telemóveis e nos consoles. Então, esse jogo aí pode ser jogado de qualquer local. E se bom ou não, todos vão sentir a fúria dele. Esse é o problema. Esse é o problema da internet. Porque existe gancho demais para uma internet tão pequena. E quando você joga muito esse jogo aí, causa esses pensamentos de por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo. Não, tô brincando. Esse jogo é bom demais, como eu falei no começo do vídeo aí. Não tem mediocridade, tem nota 6. Então, que jogo bom, velho. Então, nesse momento do vídeo, eu tô finalmente comprando os meus últimos itens no chopeiro aí. Não, na verdade não cheguei nele ainda, provavelmente. Cheguei nele sim. E tô comprando meus últimos itens no chopeiro aí, depois das minhas reflexões. E subindo pra finalmente botar a cabeça para fora da Gungeon e saber o que me espera após matar o passado. Será que é um inimigo novo ou um inimigo antigo? O que a Gungeon vai me proporcionar quando eu sair dela pelo topo? Depois de subir e descer ela inteira, de novo eu repito o processo. E quem aparece é, após uma introdução dramática, muitos raios, nuvens cheias, caindo meteoros, o grande inimigo é o dragão de novo. E porém agora o dragão é só os ossos, ele perdeu o aspecto dourado dele. Eu roubei as riquezas dele, botei numa montanha que nem um hobbit.
Na verdade, ao contrário, no Hobbit, o dragão fez as coisas aí, o dragão botou as riquezas lá. Eu acho, né? Nunca vi nenhum dos dois, nem esse Ganja nem Hobbit. O dragão botou as riquezas lá e não deixou o rato pegar as riquezas, né? O rato é o Frodo. O Frodo é uma espécie de rato lá que ele é menor que os outros ratos. É alguma coisa assim a história. Então, nesse momento da batalha aí, velho, eu tava com 3 de vida, você pode ver. 3 de vida aí é o inicial do jogo, porém, como quando você tem 6 corações, 3 de vida parece pouco. O que é a ilusão que causa aí a ganância e a quantidade de valores acumulados. Você pode ver, eu já chego tomando dano já, velho. Um dano muito trágico. 2 danos. Nossa senhora, tá tremendo demais essa batalha. Que provavelmente era a última como a do primeiro jogo. E se eu morresse aí, eu não teria terminado de primeiro jogo. Aí ia ser muito trágico. Como vocês sabem, eu sempre termino os jogos de primeiro que eu jogo. E se eu não zerasse isso de primeiro, o que eu faria na minha vida agora? Como você pode ver aí, todo ataque dele ocupa a tela toda. O bicho todo saindo da tela pra não tomar tiro. Toda chamando amigos. É uma batalha muito mais dramática do que a do primeiro. Que dá um zoom out até pra você ver melhor o que tá acontecendo. Aí tudo acontece muito de perto. Nossa senhora. Eu com 2 de vida já, velho. 2 de vida. Aí ó, peguei a poção. Essa poção também me salvou muito, que é a poção de invencibilidade. Que ela fica aparecendo nessa batalha. Eu acho que não é só ela que aparece nessa batalha, mas no momento aí eu tive muita sorte. Que apareceu 2 dela. E eu pude abusar dela para escapar da maioria dos ataques desse dragão. Eu peguei alguns passivos nesse jogo aí que me ajudaram em outros momentos também, que foi a invencibilidade ao cair de fora do mapa. Caralho, eu tomando 2 de dano, nossa senhora. Ah, matei. Muito bem, que jogo fácil, hein, velho. Mas nesse momento aí eu tava sentindo as emoções. Olha aí como eu tô cinza, blindado. E os ativos que eu peguei me ajudaram em alguns momentos do jogo, que vocês puderam ver lá no começo, na metade do jogo, na verdade. Comecei a abusar desse ativo que eu peguei. É o passivo, cara. O passivo que eu peguei é que quando eu caía do mapa eu tava invulnerável por algum tempo e eu não tomava dano. Quando você cai é pra você tomar dano. Aí como você pode ver, eu desço do céu aí com paraquedas, pulo até a minha nave lá, vejo o Ender the Gungeon pela última vez, agora existing, né? Entro na nave com todos os meus amigos, eles já chegaram lá, antes de mim. Todo mundo falando um monte de besteira. Os caras só querem ir embora. E falam pra eu apertar os cintos. E se me preparar para a viagem. Que agora a Tora vai entrar. Mentira, o jogo acaba nesse momento aí. Muito epicamente. Sincronizado com a música. A nave dá uma volta completa na montanha. E em poucos segundos começa a estourar o labirinto e a nave chega estourando o vídeo.